6005 vacina. Querido diário, eu tô gravando daqui do posto de saúde perto da minha casa. Eu tô aqui esperando a minha vez pra me vacinar. Confesso que eu tô com aquele friozinho na barriga, com um pouco de medo de doer. A verdade é que eu sempre fico assim antes de me vacinar. Mas depois que eu recebo a picadinha, eu percebo que é muito mais tranquilo do que eu imaginava. Eu ouvi na TV outro dia que muitas crianças e adolescentes estão deixando de ser vacinadas no Brasil. Um dado preocupante, o retrocesso na imunização. As taxas de cobertura vacinal vêm caindo e a volta de doenças como o sarampo deixa em alerta autoridades no Brasil e no mundo. A gente sabe que tomar vacina não é muito agradável, mas é bem importante para evitar doenças graves, né? Mas tá, se a vacina é tão importante para a nossa saúde, por que as crianças estão sendo menos vacinadas atualmente? Oi amigo, olá amiga, essa é a nova temporada do Radinho PDF, o podcast de jornalismo para crianças e adolescentes. Eu sou a jornalista Camila Salmásio e essa é uma produção do Brasil de Fato. Meu nome é Arthur, tenho 12 anos e minha mãe está me levando para tomar vacina da gripe e da HPV. Antes eu não tinha tomado porque eu tive que tomar a vacina da dengue e me proibiu de tomar antes essas vacinas. Hoje eu vou comentar um pouco sobre como é que foi e dar minha opinião sobre vacina. O Arthur de Martino Pires topou nos ajudar a investigar mais sobre as vacinas e também já aproveitou para levar a gente junto com ele no dia em que ele foi se imunizar. Só teve uma pequena falha técnica no meio do caminho. Agora a gente está voltando para casa porque minha mãe esqueceu a minha carteirinha de vacinação e eu lembrei ela. Ainda bem que o posto é perto de casa, né? Opa, acontece com as melhores famílias, né? A carteirinha é um documento que recebemos assim que nascemos e nos acompanha ao longo da vida com o registro de todas as vacinas que recebemos. Esse documento é a principal maneira de conferir se estamos em dia com todo o calendário vacinal, ou seja, se nós tomamos todas as vacinas necessárias para cada idade e disponível pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas agora com a carteirinha em mãos, será que o Arthur voltou para tomar a vacina dele? Chegamos num posto e agora vamos ver se tem fila. O SUS tem mais de 48 mil postos de saúde, igual esse que o Arthur está. É no famoso postinho que a gente toma as nossas vacinas e busca outros cuidados, como consultas e remédios, por exemplo. Ainda bem que no caso do Arthur, o posto era pertinho da casa dele, né? Já me vacinaram, já coloquei um band-aid. Foi bem rápido, mas foi bastante dolorido. A pior parte foi logo quando eu tomei a picada, a segunda foi antes de tomar a picada e a terceira foi no final. Viva! O Arthur recebeu a mesma vacina que eu, a da gripe, que deve ser aplicada todo ano contra alguns vírus que deixam a gente bem doente com problemas respiratórios. Nesse caso, a imunização é aplicada anualmente porque esses vírus são bem espertinhos, sabia? Todo ano eles sofrem mutações para conseguir entrar no nosso corpo e enganar o nosso sistema de defesa. Então, as vacinas vão se atualizando sempre que eles se transformam. Ah, sai pra lá, vírus melequento, no meu corpinho não. E por falar em meleca, você já se perguntou como foram criadas as primeiras vacinas? A equipe do Radinho foi investigar essa história. Em 1700, mais ou menos, um pesquisador, um médico chamado Edward Jenner, ele preparou um experimento em vacas. Ele raspou as pústulas da varíola, né, que é uma doença que forma, né, como se fosse uma espinha, né. Então ele raspou aquele material, fez um preparado e inoculou em crianças, em pessoas, aquele preparado. Essa é a doutora Carla Volansky de Almeida, doutora em Química Biológica. E sim, o tal do cientista pegou a secreção de uma ferida da vaca, misturou com algumas outras coisas e injetou numa criança. Será que essa história pode ficar pior? Houve algumas reações em algumas pessoas, né? Tiveram uma varíola muito branda,
e não faleceram, não vieram a óbito. E depois essas pessoas, quando em contato, né, com a varíola, não desenvolveram a doença. Então ele entendeu que havia um medicamento, né, em potencial. O que o Edward Jenner fez lá no passado é impensável para os dias atuais. Tanto que durante a pandemia do coronavírus, os testes da vacina para crianças demoraram bem mais do que a dos adultos, devido aos processos éticos e às etapas que os cientistas devem cumprir para garantir a proteção dos meninos e meninas. Mas a verdade é que esse experimento maluco do Jenner abriu portas para garantir a segurança das vacinas como conhecemos hoje. E com tanta evolução na ciência ao longo desse tempo, será que ninguém encontrou outra forma de vacinar sem ter que usar agulhas? Eu liguei para o Dr. Kifuri, que é infectologista pediátrico, para perguntar sobre isso. A gente adoraria, né, vacinas com gotinhas. Para todas as vacinas a gente dá uma gotinha. Se fosse com gosto ainda bom, ia ser melhor ainda, né? Mas, infelizmente, para o nosso organismo produzir defesa, gerar aqueles nossos soldados lá, que são os nossos anticorpos, e proteger contra as doenças, a vacina tem que entrar no músculo, para o nosso sistema imunológico reagir e produzir essa defesa. Pelo intestino, a vacina acaba sendo destruída ali pelos sucos que tem no estômago, no intestino, e acaba não fazendo efeito. Mas ainda, quem sabe, uma ou outra ideia por boca, viu? Tem uma vacina de diarreia, de paralisia, que ainda a gente usa por boca. Mas são pouquíssimas, a grande maioria, infelizmente, é por injeção ainda. Quem sabe lá na frente, no futuro, a gente consegue inventar uma vacina bem boa, tão boa, eficaz e sem dorzinha, né? Sem a picadinha. Sim, seria bem melhor se a vacina fosse por outro meio, sem a picadinha. Mas acho que não é por isso que as crianças estão deixando de ser vacinadas, viu? No ano de 2021, chegamos à menor cobertura vacinal dos últimos 20 anos. Apenas 52,1% da população se vacinou, um número bem abaixo para o nosso país, que é considerado referência na imunização de crianças e adolescentes. Sim, nós somos famosos no mundo todo como o país que mais vacina. E para isso nós temos a ajuda de alguém bem especial. Olá, meu nome é Zé Gotinha. Eu fui criado pelo artista Darlan Rosa. Eu tenho sido responsável pela vacinação de 2 gerações de crianças. São 25 anos de permanência no ar da TV brasileira, numa das campanhas mais extensas do governo brasileiro. O Zé Gotinha ajudou muito a gente ao longo desses 25 anos e graças a campanhas como essa do governo brasileiro, em 2015 nós chegamos a 95% da população vacinada, ou seja, quase todo mundo que podia tomar as vacinas foi no posto de saúde se imunizar. Então, o que será que aconteceu para isso deixar de ser realidade? O próprio sucesso que as vacinas fazem, quando elas começam a fazer as doenças desaparecerem, os nossos pais às vezes ficam em dúvida, será que precisa mesmo vacinar? Essas doenças nem existem mais. Esse, para mim, tem sido o principal motivo que tem deixado muitos pais não tão motivados a vacinar. Deixa para depois, não é urgente, e aí que mora o perigo. A gente começa a relaxar nessa vacinação e essas doenças que já foram embora podem voltar. O Dr. Kifuri explicou também que caso as crianças e adolescentes não voltem a ser vacinados como antes, nós corremos riscos de ter de volta doenças como sarampo, rubéola e cachumba, que já estavam erradicadas, ou seja, deixaram de circular por aqui. Nos últimos anos, também cresceu o número de membros de um grupo de pessoas que não acreditam nas vacinas, apesar da comprovação científica. E mais do que não acreditar, essas pessoas espalham informações falsas para desencorajar a imunização. O movimento anti-vacina cresceu nesta pandemia, inclusive no Brasil. Um grupo multidisciplinar trabalha para combater as notícias falsas e mostrar a importância da ciência e da imunização na prevenção das doenças. Apesar de todos esses desafios, tem muita gente trabalhando para garantir a vacina para todo mundo. A doutora Carla, que nos contou sobre como foi feita a primeira vacina, é uma dessas pessoas. Ela é vice-diretora de produção de biológicos do Biomanguinhos, que é uma unidade da Instituição de Pesquisa e Desenvolvimento chamada Fiocruz. Resumindo, é lá onde ela trabalha que várias vacinas que a gente recebe no posto são feitas. Como é que a gente faz? A gente
pega a bactéria que nós queremos nos proteger da doença, e essa bactéria nós cultivamos in vitro. Então nós expandimos, né, aquelas células bacterianas num volume suficiente para a gente extrair dela o antígeno que o nosso organismo reconhece como não próprio. Como é que a gente faz isso? Nós extraímos o que nós chamamos de cápsula polissacarídica. O que é a cápsula? Tem a bactéria e em volta dessa bactéria é como se houvesse uma proteção. Esse é um fator de virulência, né? O que é isso? Para ela não ir assim de peito aberto, né, no organismo, ela tem esse fator de proteção que confere a ela a condição dela se estabelecer e vai gerar a doença. Então, na bactéria, o que nós fazemos? Nós tiramos essa cápsula polissacarídica, que é onde vai ter os antígenos que vão conferir a imunidade. Basicamente, os cientistas dão uma raspadinha na bactéria, pega aquela melequinha que sai e faz a vacina com ela. Isso te lembrou alguma história antiga? Brincadeiras à parte, o que importa é que quando uma pessoa se vacina, beneficia toda a comunidade, ainda mais aquelas pessoas que por algum motivo de saúde não podem se vacinar. Você tocou num assunto bem legal, Camila, porque quando a gente vacina muita criança, todos nós aqui, a grande parte da sua sala de aula, do seu bairro, da sua comunidade está vacinada, tem pessoas que não podem tomar vacina, tem crianças que às vezes têm uma doença, têm um problema de saúde, ou não pode, a vacina às vezes nem funciona. E ela acaba não adoecendo porque todo mundo no seu lado está em volta daquela criança está vacinado. Não tem quem transmite a doença porque todos estão protegidos. Então, quando a gente fala que a gente vai vacinar para se proteger, a gente não está protegendo só nós mesmos que estamos tomando a vacina. A gente está protegendo os outros também, é uma ação de cidadania. Cidadania que pode ser praticada em qualquer idade, sabia? Lá na casa da Clara Caravieri, de 5 anos, por exemplo, é ela mesma que lembra os pais que têm que ir tomar vacina. Eu tinha saído da escola, daí eu falei, eu tenho que tomar vacina. Ninguém me falou, eu lembrei de tomar, daí a gente foi, daí eu tomei, daí eu brinquei um pouco, daí eu fui tomar vacina, daí não doeu, porque eu gosto de tomar vacina, para não ficar com gripe, para não ficar com a doença do mosquito da dengue. Eu levanto a manga para todo mundo ver, para mostrar que eu tomei vacina. Gostar de tomar vacina assim como a Clara, eu confesso que eu nunca tinha visto, viu? Mas depois de saber mais sobre as vacinas aqui no Radinho, eu tive mais certeza do quanto elas são importantes para todos nós. E para você saber se a sua carteirinha de vacinação aí está em dia, você pode pedir para o adulto que cuida de você consultar o calendário e as vacinas de acordo com a idade no site do Ministério da Saúde, que é gov.br/saúde. Nosso episódio chegou ao fim, mas a gente continua conectado. Se você está ouvindo pelo Spotify, nos conta se gostou. Você pode deixar o seu recado logo abaixo da descrição do episódio. E você também pode participar de um episódio do Radinho BDF. É só pedir para o adulto que cuida de você mandar uma mensagem para o e-mail radio@brasildefato.com.br. Esse episódio do Radinho BDF foi feito por mim, Camila Salmásio, com conselhos da Juliana Doreto e produção de Letícia Holanda e Mariana Lemos. Nós usamos áudios da TV Cultura. A edição de som é de André Paroche. Trilha sonora original Carol Panese. Coordenação Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Nosso muito obrigada a todos os meninos e meninas que participaram desse episódio. E muito obrigada para você que ficou aqui comigo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!